Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma jovem, vocês verão, Fernanda Maia, que é turismóloga. Eu achei interessante, turismóloga, estuda turismo, eu imagino. Ela é especializada em turismo de experiência. Eu vou querer saber dela um pouco o que significa isso. Ela é fundadora e facilitadora do projeto Micélio, Turismo Regenerativo, que também me pareceu uma coisa muito interessante. Ela é consultora de destinos turísticos inteligentes, porque tem destinos turísticos que não são nada inteligentes. 15 países em 10 dias não é turismo inteligente, com certeza. E foi consultora de destinos, portanto, turísticos inteligentes pelo Instituto Cidades del Futuro. Ela é ex-superintendente de aceleração econômica e turismo de Maringá, no Paraná, e atuou em grandes redes hoteleiras. Portanto, essa é Fernanda Maia, e eu vi que ela me disse: eu sou Nanda Maia, e é assim que eu vou lhe chamar, Nanda Maia. Então, Nanda, obrigado por ter aceito esse meu convite para essa conversa, que me parece importante. Nossa amiga comum, Cláudia Correia, me disse: olha, precisa conversar com o Fernando, é um projeto interessantíssimo, você vai gostar, e aqui estamos nós. E eu vou começar pela pergunta mais importante que a gente pode fazer, que eu posso lhe fazer hoje, que é: quem é Fernanda Nanda Maia? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todos. Professor Nery, muito obrigada por esse convite, uma satisfação enorme estar aqui batendo esse papo com você. Bom, eu sou uma mineira, mãe de Nina, filha aí de um casal que tem três filhos, eu sou a filha do meio, né? Minha família toda é de Belo Horizonte, atualmente eu moro em Praia do Forte, aqui litoral norte da Bahia. Eu sou uma apaixonada, primeiro, acho que pela vida, e tenho uma paixão especial pelo nosso país, né? Pela diversidade do nosso país, pela história, pela cultura, pela vivacidade, pelo povo. Então, eu resolvi, né? Eu acho que eu resolvi estudar turismo muito por esse viés da cultura, né? E muito por essa conexão que eu tenho com a cultura aqui do nosso país. Então, eu sou essa mulher, tenho três pets. Totalmente hoje eu moro com os meus três pets. A minha filha já faz faculdade em São Paulo, então e vivo, né, intensamente cada dia. Tenho cada vez mais buscado estar presente, né, e tenho valorizado aí todo o tempo que eu tenho na vida, não em prol apenas da minha vida, mas em prol de como eu posso servir o mundo, né? Em todo o tempo, eu tenho tido o privilégio de cada dia mais conseguir levar uma vida não separada por dias da semana ou entre trabalho e vida pessoal. Eu tenho tentado fluir nesse caminhar, né, da vida mesmo assim, trazendo a todos os momentos que eu tenho a oportunidade, é, sei lá, uma vontade de aprender e também de servir, né? Então acho que essas duas coisas têm caminhado aí junto comigo. Ô, Nanda, você fala em turismo de experiência. Faz diferença com o ecoturismo? Porque a gente ouve muito falar em ecoturismo. Qual é a diferença que você faz entre o turismo de experiência e esse famoso e conhecido ecoturismo? É. O ecoturismo, geralmente, ele tem atrativos na natureza, né? Hum. Então, quando eu vou para um lugar de natureza, e ali eu tenho vários atrativos, que pode ser ligado, por exemplo, ao turismo de aventura, então podem ter tirolesas, rafting, hiking, enfim, a gente pode ter várias atividades dentro da natureza, né? Então, esse é o ecoturismo. O turismo de experiência, ele propõe uma conexão maior com a comunidade local.
Então, quando eu chego em qualquer, ainda pode ser de natureza ou não, pode ser um grande centro, mas quando eu estou ali e eu tenho um contato que não é apenas contemplativo. Eu, por exemplo, quando eu aprendo a fazer um prato local, quando eu aprendo uma dança local, quando eu sento para ouvir uma história de de uma figura local, enfim. Então, isso a gente leva, isso a gente chama de turismo de experiência, onde você tem essa imersão no local realmente, e eu saio desse local muito mais do que com fotos, eu saio com histórias para contar, né? E durante essa vivência eu trabalho os meus sentidos. Então eu trabalho o olfato, eu trabalho o tato, enfim. Então eu tenho realmente um contato mais dos sentidos com esse território que eu visito e menos contemplativo. Uhum. E o turismo regenerativo, que seria, digamos, uma terceira categoria de turismo? O que que acontece, né, professor? A gente vai abrindo novas possibilidades, a gente vai adaptando de acordo com o movimento da própria vida, né? Hoje a gente vive um momento muito desafiador como humanidade. A gente sabe que a gente está aí com desafios gigantes, né, por conta de uma crise climática. Na verdade, a gente está numa policrise, né? No momento de policrise. Não é só a crise climática, mas acho que a gente vive uma crise social, enfim, e uma coisa não está desconectada da outra. E a palavra regeneração, ela aparece porque depois do turismo sustentável, responsável, que ele procura ter um impacto menor nos territórios, porque aproveitando esse momento, é importante que a gente diga que o turismo é um setor econômico importantíssimo, né? Que na teoria ele prevê coisas do tipo: um destino turístico bom é bom primeiro para quem mora, né? Segundo, um destino turístico bom, ele prevê floresta em pé, sustentabilidade, né? Ele prevê justiça social, só que na prática, muitas vezes, não é isso que acontece. Né? Então, assim, o turismo tem o seu lado sombra, que eu chamo, né? Que quando ele é feito de maneira irresponsável, ele segrega, ele destrói, ele desmata, ele é um dos setores econômicos que mais polui, se a gente for pegar a parte, por exemplo, de transporte, de hotelaria, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso para que a gente consiga trazer para a mesa soluções para isso. E aí nasce a regeneração, regeneração como cura, quase, né? Como mais do que não impactar ou impactar positivamente naquele território, é a gente recuperar o que se perdeu, mas não só do ponto de vista ambiental. Então, tudo bem, o turismo regenerativo ele pode sim prever e promover revitalização de áreas ambientais que foram devastadas. Mas eu defendo, professor, e dentro do projeto Micélio, o que a gente trabalha, antes de pensar no território externo, é a gente pensar no território interno. Por quê? Existe um professor budista chamado David Lloyd que ele diz que o problema é a visão que nos causou o problema. Então, se hoje a gente está tendo, eu acabei de voltar, por exemplo, da COP30, fomos lá falar sobre o projeto Micélio. Se a gente está tendo que, como humanidade, repensar, né, ou pensar em novos caminhos aí para a nossa própria sobrevivência, foi porque a maneira como a gente se relaciona com os territórios, com a gente mesmo, uns com os outros, não está dando certo. Está nos levando à destruição, né? Está nos levando a uma quase extinção. Então, antes de qualquer coisa, antes de agir, a gente precisa pensar na nossa visão de mundo. Então, eu trago o turismo regenerativo, em primeiro lugar, como essa mudança de visão de mundo. É um convite para a gente repensar ou a gente ter a consciência, a presença do quão estamos desconectados da gente mesmo, dos nossos valores, a gente com a natureza, como que a gente está com esse olhar distorcido para a natureza, né? A gente olha a natureza, ela lá e a gente aqui, a gente já não se reconhece nela, e aí com isso muitos olham a natureza como recurso, por exemplo, né? E a gente está aí nessa devastação, enfim, a gente está nesse processo crítico, né, planetário. Então, o que eu gosto de falar é que o turismo regenerativo, ele sai um pouco do foco do econômico e do turismo propriamente dito, e ele traz um foco muito grande na comunidade
e no meio ambiente local. Com isso, o que a gente trabalha é o pertencimento. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, quando um destino se torna um destino turístico, e quando eu falo isso é porque traz um fluxo grande de pessoas de fora para conhecer e o tal desenvolvimento chega, muitas pessoas de fora chegam também nesses territórios. Com isso, há uma segregação da comunidade local. Essa comunidade local, no máximo, ela vai se tornando mão de obra desses espaços, desses territórios. Não há espaço, muitas vezes, de escuta, não há espaço de opiniões, né? Eles ficam sem voz. E o turismo regenerativo, ele prevê, antes de mais nada, essa reconexão. A gente começar a ouvir a comunidade local. Eles é que estavam aqui antes. Eles têm uma sabedoria, eles têm uma ancestralidade. Então, assim, e uma autenticidade, né? É a raiz do local. Então, assim, a gente trabalha com a comunidade local, não para capacitá-los, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, é um projeto de capacitação. Não é. É um projeto de educação, no caso do Micélio, é um projeto de educação não formal. A gente faz uma educação vivencial, onde a gente abre espaço de escuta. No nosso caso aqui em Praia do Forte, a gente trabalha com a juventude, então a gente abre o espaço de escuta, e mais do que isso, a gente, dentro desse, eu vou explicar depois a metodologia que a gente utiliza, mas dentro desse processo, a gente gera uma reconexão onde a gente consegue abrir espaço para novas possibilidades, novos caminhos, novas maneiras da gente se relacionar e da gente fazer turismo nesses territórios. Seria um projeto educacional? Totalmente educacional. Hum. Totalmente educacional. Eu falo o seguinte, que é um projeto de educação e de educação ambiental, né, na sua forma mais verdadeira, assim, é uma educação ambiental, que é o início de tudo, mas como a gente está dentro de um destino turístico, né, e a gente tem hoje essa ferramenta que é o turismo regenerativo, porque o turismo ele é um segmento muito importante. Ele de fato ele gera emprego, ele gera renda, né? Mas ele precisa ser feito de forma genuína, de uma forma honesta, né? Ele precisa ser feito de uma forma onde todos participem, porque senão a gente cai na mesma armadilha que a gente tem caído todos esses anos e que está nos levando à destruição. Então, o que o turismo regenerativo propõe é exatamente essa abertura para que esses atores, para que essas pessoas que já estavam no território e que são de fato os donos desse território, eles tenham voz, eles tenham vez e que a gente possa compartilhar ideias de novos caminhos. Então, o turismo regenerativo, ele seria uma oposição a esse turismo predatório que a gente vê as pessoas se apropriam temporariamente do lugar, destroem o lugar e vão embora. Eu diria grosseiramente que deixa um certo lixo. É, o que você está dizendo, então, é que esse turismo regenerativo, ele se opõe a isto. É, Exato, exato. ele incorpora o turista, mas incorpora de um modo especial. Isso. Exato, exato. Porque até então o turismo tradicional ele é degenerativo, né, professor? É isso que o senhor está Sim. falando, ele é degenerativo. Um turista, ele gera 3 vezes mais lixo do que o morador local, né? Então, assim, o que a gente propõe é olhar para tudo isso, né? Sem acusação, não existe quem faz certo, quem faz errado. É porque, como eu disse no início, sempre foi feito assim, é a nossa visão de mundo. A gente acreditou que esse caminho era um caminho bom, porque o foco foi completamente dentro de um viés capitalista, né? Então, o turismo se tornou assim, quanto mais pessoas, melhor. É, os indicadores sempre baseados no fator econômico, na quantidade de turistas, da quantidade de empregos que eram gerados, mas a gente precisa também fazer um filtro aí, tirar esse véu desse emprego, porque que tipo de emprego? E esse emprego, ele é capaz de dar dignidade para essas pessoas? Ou ele só se transformou numa mão de obra barata?
Eu acho que agora fica mais claro para mim, pelo menos, quando você diz o turismo em geral ele é degenerativo. Ele fagocita, quer dizer, ele se apropria, ele devora, ele é devorador. E nesse sentido eu entendo que você está dizendo que ele é degenerativo. E daí o turismo regenerativo, que se opõe a essa degeneração. Eu acho que é assim que eu compreendo essa, porque na medicina, quando o tecido se regenera, é porque ele estava morto, ele foi retirado, e há uma regeneração dos tecidos possíveis. Quer dizer, há uma criação de um novo tecido. Então, eu estou entendendo que o turismo regenerativo aqui é um turismo que, de certa forma, nasce também essa proposição de que seja algo novo, que seja que ele se oponha a essa degeneração, que ele se oponha a esse turismo antropofágico que devora tudo, deixa o lixo e vai embora. Como tem sido, Nanda, a implantação desse trabalho? Porque eu imagino que não seja uma coisa muito fácil. É desafiador, porque, como o senhor falou, realmente é propor ressignificar, e as pessoas muitas vezes elas não estão dispostas a isso, né? E a gente vive num mundo muito autocentrado. Na verdade, as pessoas estão preocupadas no que é bom para elas. E aí é muito complicado quando você propõe uma visão coletiva e que você fala, não, eu entendo, talvez para você esteja legal, mas para o resto do mundo não está, ou para o resto do território não está, ou para a maioria das pessoas não está. E aí você abrir mão um pouco da sua visão autocentrada e olhar assim para o lado e falar, opa, peraí, mas é mesmo. A minha atividade econômica impacta na vida de muitas pessoas. O meu negócio nessa rua impacta. Eu tive que desmatar para construir, de onde que eu consumo, eu valorizo, né, a comunidade local, eu compro dos comerciantes locais, ou eu compro de grandes indústrias, enfim, a gente trazer essa visão coletiva e falar para as pessoas que sim, é possível a gente ter desenvolvimento, a gente fazer turismo, as pessoas visitarem, mas de uma forma mais saudável para todos os seres, às vezes não é uma coisa lógica, né? Porque aí a gente vai voltar na visão de mundo. As pessoas estão com a visão muito estreita e elas estão muito cansadas para repensar. Ah, não, eu não quero nessa altura da vida ter que repensar ou ter que pensar de maneira diferente. E aí que a gente chega na juventude, professor. A gente tem feito o trabalho com a juventude. Por quê? Em primeiro lugar, eles estão abertos, eles ainda têm abertura para o novo, para novas possibilidades. Segundo, que eles têm uma energia pulsante e uma vontade de fazer acontecer. E eles já estão vindo com uma percepção de mundo mais coletivo. Então, aqui em Praia do Forte, a gente tem um trabalho com 25 jovens de 11 comunidades do entorno de Praia do Forte, aqui do município de Mata de São João. A gente fez esse trabalho, ele tem a parceria da Escola Estadual Alaor Coutinho, então estão todos alunos da escola estadual. E tem sido um trabalho, assim, de uma satisfação, de uma potência, de uma força, assim, inacreditável. É, a gente utiliza uma metodologia, professor, chamado trabalho que reconecta. Essa metodologia foi criada por uma americana chamada Joanna Macy, na década de 70, no mundo pós-guerra. E como o próprio nome diz, e como eu falei também no início, a proposta é essa reconexão com o próprio território, com a gente mesmo. E ela propõe práticas vivenciais que segue uma lógica espiral, onde a gente começa com a gratidão. Mas a gratidão no sentido da presença. Porque é isso, a gente vive num mundo com tantas informações, com tantas coisas para fazer, com tantas demandas, que raramente nós estamos presentes, de verdade. Às vezes a gente está de corpo presente, mas a nossa mente já está pensando: quando eu acabar aqui com o professor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho reunião X, a gente não consegue nem ouvir. Uma coisa simples, que se a gente parasse para ouvir o outro, o mundo seria muito diferente. Quem falou isso foi uma das jovens. Ela falou: eu acho que se as pessoas fossem ouvidas, o mundo seria muito diferente. Então a gente vê
que são práticas simples, mas a gente começa por aí, pela gratidão por essa presença. Aí, quando a gente está presente, a gente floresce novamente a nosso maravilhamento pela vida, por incrível que pareça. A gente começa a observar pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente tinha perdido, que a gente, por estar ausente, começou a passar desapercebido. Uma árvore no meio do caminho, o gosto de uma comida, uma dança que a gente viu no meio da vila, uma roda de capoeira que já tinha perdido o brilho. Então a gente começa a florescer novamente a nosso maravilhamento pelo território onde a gente mora, pela nossa história, pela nossa cultura. A partir desse momento, nós temos condições, que é o segundo ponto da espiral, de conversar e trabalhar nossas dores pelo mundo. Mas não são dores apenas individuais, são as nossas dores coletivas. Então a gente passa por esse momento. Quando a gente fala sobre as dores, a gente abre espaço dentro da gente. Porque as dores elas vão ficando aqui acumuladas e a gente vai ficando todo enrijecido assim, não querendo falar muito, não querendo saber de nada. Quando a gente fala sobre isso, a gente abre espaço. Quando a gente abre espaço, e a gente está conectada porque a gente já trabalhou a presença, a gente começa a ter um novo olhar sobre esse território, sobre as pessoas, sobre o nosso papel dentro desse território, sobre a nossa interdependência, que é uma coisa que a gente trabalha muito. E a gente começa a trabalhar, professor, dentro dessa lógica, uma palavra chamada que é o poder, mas não é o poder sobre as pessoas, é o poder com. Porque todo esse processo do coletivo, ele tem muito poder. Mas não é esse poder que a gente está acostumado a ouvir. É um poder de fazer acontecer, de fazer diferença. É um poder de transformar. Então, a partir daí, a gente tem condições de seguir em frente, que a gente chama, que é o quarto ponto da espiral, mas seguir em frente como agentes de transformação, né? Usando toda essa compaixão, toda essa gentileza, toda essa interdependência que a gente voltou a entender, porque isso está dentro da gente. Só que a gente foi tendo tantas camadas em cima dessa coisa que é inata nossa, que a gente tinha parado de enxergar. Então a gente vai tirando esses véus e a gente volta a se reconectar com a gente mesmo e naturalmente com essa essência, com as nossas raízes, e a gente começa a olhar o território dessa forma. Então, e fazer isso com a juventude tem sido um processo assim natural, porque eles estavam abertos a isso, eles foram entendendo todo esse processo, foram absorvendo e foram florescendo. Então, aqui em Praia do Forte, a gente já está no momento de seguir em frente. A gente estruturar para que eles sejam esses agentes de transformação. Na simplicidade, no dia a dia, na comunidade deles, eles como coletivo, em projetos que eles vão pensar para esse futuro, né? A partir desse sentir. Então tem sido assim um caminho maravilhoso e surpreendente. Então, os mais velhos são alcançados através desses jovens? Porque quando você diz trabalhamos com a juventude, eu fiquei pensando, bom, e nós, os mais velhos, como ficamos? Quer dizer, podemos ser alcançados ou a gente vai trabalhar assim? Olha, como vocês já ultrapassaram a linha amarela e estão entrando no vermelho, tchau para vocês, vamos trabalhar com a turma nova. É assim? Imagina, de jeito nenhum. Só para o senhor ter ideia, a Joana Macy, que foi a fundadora do Trabalho que Reconecta, ela morreu esse ano com 96 anos. Então, assim, o Trabalho que Reconecta é desde crianças, né, até, enfim, não tem idade, na verdade, porque é isso. Essa essência que nós temos, ela não tem idade, não, ela não está só na juventude ou só, enfim, nos adultos, não, ela está em todos os seres, na verdade, né? É, o que está acontecendo aqui, né? E por que que a gente está trabalhando primeiro com a juventude? É, isso que o senhor falou, a juventude tem nutrido por meio, né? Não é falando, não, fazendo, né? Por meio do projeto Micélio aqui, tá sendo, as outras pessoas estão sendo polinizadas, sabe? Se a gente fala polinizadas por essa energia, por essa possibilidade. Porque é isso, né? Aí eles estão falando, pessoal, sim, a gente pode pensar de forma coletiva em caminhos, em outros caminhos. A gente pode pensar em territórios que sejam bons para todos os seres. Isso é possível, isso não é mimimi, isso não é ilusão.
Isso é possível. E aí as pessoas vão ouvindo e elas vão falando, poxa, é possível, eu acredito. E elas têm sido realmente contaminadas por essa energia, por essas falas, por essas novas possibilidades. Quando você diz isso, eu fiquei pensando no que eu ouvi recentemente no Congresso de Bioética, é de que nós nos afastamos muito do nós e vivemos hoje no eu. E ouvindo você, eu disse, parece que o projeto Micélio, ele tem como norte o nós. Quer dizer, se afastando do eu, que é eu, tudo para mim, eu me incomodo com o que é meu, não me incomodo com o vizinho, com o próximo, e que esse projeto propõe exatamente retornar ao nós. Eu entendi. Exatamente. Exatamente, professor, porque é no nós que primeiro que a gente se cura. E é no nós que a gente tem força para continuar. Eu li hoje, agora, cedo, uma matéria falando que 100 pessoas morrem por dia de solidão. Li hoje cedo. E eu quero contar uma experiência que a gente teve. Um dos primeiros encontros que a gente fez com os jovens aqui, eu perguntei assim para eles: quem aqui tem sonhos coletivos? Aí eles, como assim, sonhos coletivos? Porque a gente não fala sobre isso. Se eu tô numa sala e pergunto para as pessoas, fechem os olhos e agora pensem que vocês podem realizar um sonho. Provavelmente as pessoas vão pensar, comprar um apartamento, um carro, ou fazer uma viagem, ou pedir para o filho passar na faculdade. São coisas muito individuais. A gente se desconectou dessa interdependência, né? Da gente pensar em sonhos coletivos. A gente, volto a dizer, a gente trouxe tanta demanda pra gente, tantas cobranças, tantas informações, você tem que passar no vestibular, você tem que fazer isso, você tem que aquilo, que a gente ficou sufocado. E aí a gente acha que pensar no nós, a gente não dá conta. Mas o pensar no nós é exatamente esse caminho da cura. Na minha percepção, professor, hoje, eu não tenho dúvidas. E eu tô falando isso porque eu tenho praticado isso na minha própria vida. Quando eu soltei esse meu autocentramento, soltei o que era bom pra mim e comecei a pensar no que era bom pra todos, a minha vida se transformou. De verdade, assim, sabe? De verdade. Não é que se transformou, que eu não tenho problemas e que é tudo. Não é sobre isso. Mas é um outro sentimento. A vida começa a fazer um outro sentido pra mim, sabe? Fernanda, que eu vou chamar de Nanda, mas eu estou entre Fernanda e Nanda. Vocês têm tido o apoio do poder público para fazer essa transformação? Se eles estão trabalhando como escola, uma escola estadual, né? Ou municipal, agora eu não me lembro. Você pode dizer. E o poder público tem apoiado, porque é preciso recurso para fazer esse trabalho, não é? O projeto Micélio, aqui em Praia do Forte, é um projeto independente e voluntário. Eu faço ele 100% voluntário. Porém, ele tem um custo operacional. Por quê? Como é que foi o processo aqui? Quando eu apresentei o projeto Micélio, o primeiro lugar que eu fui foi na Turisforte, que é a Associação de Turismo e Comerciantes aqui de Praia do Forte. E aí, a diretoria prontamente acolheu a ideia, mas eles falaram: a gente consegue te ajudar por meio de um projeto que eles têm chamado Taxa Social, que é uma taxa que eles utilizam para apoiar pequenos eventos aqui na vila. Eu falei: tudo bem, já é um caminho, já é um primeiro passo. Né? Era muito importante para o projeto ter o apoio da Turisforte, porque são 140 empresários. Então, ter esse apoio institucional, né? Eu não queria que fosse um projeto meu, sabe, professor? Eu queria que fosse, quero, né? É um projeto do território. E aí, esse foi o primeiro passo. E aí eu conheci uma professora da escola Lauro Coutinho, que é uma escola estadual, e ela me apresentou a diretoria dessa escola. Eu apresentei o projeto na escola. A escola também amou, porque eles estavam também trabalhando os territórios dentro lá da escola. Isso é que eles falaram, a gente consegue entrar como parceiro, mas a gente não consegue se envolver no projeto. Mas eles abriram espaço, eu apresentei o projeto para os alunos e os alunos se inscreveram de forma voluntária. Bom, para a gente conseguir fazer essa operação, eu precisei contratar um carro, uma van, para buscar esses jovens nas 11 comunidades, levá-los para o local dos encontros. Cada encontro acontece num lugar diferente, porque, como eu disse, é uma educação vivencial, então a gente vivencia esse território.
É, e tem um custo alto, né? A gente, atualmente, nós não temos apoio do poder público, da prefeitura, enfim, do poder público, nem do estado, nem do município, aqui de Mata de São João. E a gente conta com apoio, além da Turisforte, de pessoas e pequenas empresas aqui locais. Então, é assim, professor, cada encontro é um encontro. Eu passo o chapéuzinho e falo, consegui fazer mais um, consegui fazer mais um. Estava aqui hoje cedo conversando com um amigo falando isso. Estou aqui já articulando, porque a gente precisa finalizar esse ano para já deixar estruturado para 2026. 2026 eu pretendo também verificar alguns editais para eu não ficar também nesse sufoco, né? De ficar contando com cada encontro, contando com a ajuda, né, de uma pessoa ou duas. Então é isso. Mas essa é a realidade atualmente. Seria interessante que cada turista pudesse pagar uma pequena taxa por para circular na Praia do Forte, que essa taxa servisse para o turismo regenerativo, para dizer não ao turista antropofágico e sujador. Você não acha interessante? Será que um vereador não podia apresentar uma proposta dessa pequena taxa? Você imagina aquela gente como que andando pela Praia do Forte e que cada um contribuísse com uma pequena taxa lá, que fosse no hotel, por exemplo. Não seria interessante para o seu projeto, uma coisa assim? Essa é um assunto bem polêmico, sabe, professor? Hum? Tem vários municípios que cobram, tem municípios que cobram taxas ambientais, né, que são convertidas, por exemplo, para coleta seletiva de lixo, enfim. Então, a gente tem vários exemplos aí no Brasil, já de municípios que cobram essa taxa, né? Fernando de Noronha, por exemplo, é um município famoso que cobra, né, essa taxa ali por permanência na ilha, e tantos outros. É um assunto complexo, é possível, né? Por exemplo, aqui em Mata de São João nós já temos o Conselho Municipal de Turismo, que tem o Fundo Municipal de Turismo. Então, esse fundo, ele prevê, sim, né? Pode prever a cobrança de taxa, dessa taxa de turismo que a gente chama, dos visitantes, mas tem muitas pessoas que são contra. Então, assim, aí vai depender, precisa ter uma justificativa, né, muito bem escrita, né, e o retorno precisa ser justo, né? Então, assim, é muito importante a transparência nesse processo todo para não ficar sendo só mais uma taxa a ser cobrada, né? Uhum. É, eu penso que é preciso sustentação para o projeto. Né? O que você acaba de me contar não pode se sustentar sem os recursos financeiros necessários. E eu acho que essa é uma coisa fundamental. Agora, interessante, passou pela minha cabeça aqui, que você não fala nunca em consultoria, porque vocês não são consultores, vocês são realizadores de um trabalho. Eu entendi bem? É o que a gente chama de facilitadoras, né? Nós somos facilitadoras desse processo. A consultoria, ela prevê já, ela já chega um script pronto, né? Assim, então a gente vai ver isso, aí eu utilizo de tal metodologia, enfim. A facilitação não. A facilitação ela é um processo de cocriação, né? Ela sempre vai ela tem a metodologia, como eu expliquei anteriormente, mas ela sempre parte do sentir do grupo, né? Assim, ela vai sendo co-criada no meio do caminho, não tem um resultado final já previsto, né? Por exemplo, a consultoria, eu vou falar assim para o senhor, então no final eu vou entregar esse documento aqui, onde a gente vai ter um diagnóstico, onde a gente vai ter um plano de ação e tal. A facilitação não. Né, a facilitação, isso na verdade assim, até é um pouco polêmico, várias pessoas me perguntavam, né? Sim, mas qual que é a sua entrega final? Não, não sei. Vai depender do que vai surgir nessa cocriação com o grupo, né? Então, assim, o processo de facilitação é um processo vivo e aberto, né? É muito diferente de uma consultoria. Por exemplo, esse trabalho poderia ser feito com proprietários de casas de comércio ou com proprietário de pousadas e de hotéis numa região como a Praia do Forte. Isso é possível? Claro,
Ó, esse trabalho ele pode ser feito com qualquer pessoa, com qualquer grupo de pessoas, com empresários, ou com donos de pousadas, ou enfim, de casas, ou com a comunidade, ou com associações, com qualquer pessoa, qualquer grupo. Micélio é um nome específico, Nanda? O que significa que eu olhei, eu nunca tinha ouvido essa palavra micélio É, na minha é. vida. Não procurei Um- também. Tem um sentido essa palavra? tem. O micélio, professor, falando de uma forma bem simples, ele é a rede que se forma debaixo da terra, de nutrição. Então é como se fosse uma camada debaixo da terra, é uma rede realmente que se forma, por exemplo, quando uma árvore não está nutrida o suficiente, é por meio do micélio que a outra árvore nutre. E aí a gente sabe que o solo ele está saudável quando surgem os cogumelos. Então, ali debaixo dos cogumelos tem um micélio, né? Tem essa rede de nutrição. E que é exatamente, eu tô falando aqui, e se tiver algum biólogo, as pessoas aí da biologia, me perdoe, eu tô falando de uma forma muito simples para que as pessoas entendam o que é. É, E a ideia é exatamente isso, é a gente formar essas redes de nutrição dos territórios. Por isso o nome micélio. Você dizendo isso, eu estava pensando aqui lá nos meus estudos para o vestibular de medicina, essa palavra ficou girando em minha cabeça, mas eu não conheço essa palavra, mas alguma coisa dizia que ela não era tão estranha assim. Agora, Nanda, eu lhe confesso que eu estou lhe ouvindo e pensando assim, como é que se pode fortalecer essa proposta, que vai muito ao encontro, por exemplo, do que eu tenho vivido com a Sociedade Brasileira de Bioética, voltar ao nós, pensar mais no coletivo, pensar mais na proteção da terra. Aí eu estou pensando aqui nos nossos irmãos ou nos nossos pais originários, né, como se diz, que trabalha com a terra. A árvore não é diferente de mim, os animais não são diferentes de mim, nós somos todos filhos da mesma mãe, da mesma terra. Eu estou pensando aqui o tempo todo, como é que a gente sustenta um trabalho desse? Como é que a gente o coloca mais visível? Porque ele precisa ter visibilidade. Aí eu estou contente de ter conversado com você, porque eu acho que a gente vai dar um pouquinho de visibilidade a esse trabalho, porque ele precisa encontrar recursos para sobreviver. Eu estou pensando muito, conversando com você agora nesse sentido, como que a cidade, o lugar pode apoiar, uma atividade que pode servir para a escola, como é que a gente pode inserir isso nos programas educacionais. Eu já estou viajando aqui, pensando como é que nós vamos poder fazer isso aqui no Rio Vermelho, com a nossa igrejinha do Rio Vermelho, que a gente está tentando restaurar. Como é que a gente pode implantar aqui, talvez, no Rio Vermelho, uma experiência desse tipo, que convoque o nós para nos separar do eu? Então, eu estou viajando aqui no que você acaba de nos dizer. E estou pensando também na sua vinda lá da COP30. Você saiu animada? Como você saiu dessa aventura lá em Belém? Bom, primeiro a primeira pergunta, né? O senhor falando como que a gente pode, como que a gente pode fortalecer. Eu acho que, em primeiro lugar, é ter essa oportunidade de dar o primeiro passo. Eu sempre penso isso, sabe, professor? Assim, eu venho de um mundo corporativo e eu falo com os meus amigos que eu sempre trabalhei baseada em indicadores, em resultado, e a gente tem uma tendência a ter um padrão mental muito focado nisso, assim, sim, mas e agora? O que que a gente vai fazer? Mas a gente vai ter que construir algo, a gente vai ter que. Aí a gente volta para a mesma visão de mundo que está nos levando ao colapso. Então eu tenho trabalhado em mim o tempo todo soltar esses tem que ter, né? Essas percepções equivocadas, eu acho, a meu ver, a respeito desse caminho. Então, o primeiro passo, eu acho que, assim, eu digo que quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para ter essa vivência, né? Que é simples, mas é potente, é profunda e é transformadora, eu acho que esse é o caminho, sabe? É esse é o caminho. Porque a partir daí, professor, é que assim, ó.
eu quero depois convidar todo mundo a ir lá na nossa página micélio.tour no Instagram. A gente posta alguns depoimentos da juventude que está trabalhando com a gente e já tá ali, sabe? As respostas já estão ali. Quando a gente começa a nutrir isso e isso se torna rede e eles se reconhecem dentro dessa rede, pronto, o caminho já está criado. É só a gente confiar agora e deixar a vida se movimentar por meio deles. E eles vão se movimentar, eles já estão se movimentando. Né? Então, quanto mais pessoas a gente trouxer para essa rede, e aí a gente pode começar aqui em Praia do Forte, mas aí daqui a pouco a gente pode fazer no Rio Vermelho também, com outro grupo de pessoa, que daqui a pouco vai se unir e a gente vai começar a trocar informações, e é assim, né? Se a gente se enxergar dessa maneira, é assim que a gente vai viver. E, bom, e pegando o gancho com a COP30, né? Eu voltei sim animada. Eu pude vivenciar ali em Belém, professor, uma coisa tão, assim, tão maravilhosa que foi a comoção popular. Belém se transformou num pedaço onde tinham representantes do mundo inteiro, né? Assim, mas onde eu pude, eu, Fernanda, que não moro, né, próximo à floresta amazônica, que, enfim, eu pude vivenciar a força, né, dos povos indígenas. Eu pude viver não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. Eu pude vivenciar a força da diversidade, porque tinham movimentos, tinham encontros, tinham debates de gente do mundo inteiro, inteiro. E o mais bonito, pessoas já fazendo, querendo fazer mais em prol desse coletivo. Então eu conheci projetos, pessoas, movimentos, eu vivenciei aquilo, aquela energia. Belém pulsava, pulsava, não só dentro da Blue Zone ou da Green Zone, onde eram os espaços oficiais, né? Então, assim, tinha a Blue Zone, que era o espaço da ONU, né? Onde estavam os negociadores, enfim. E quanto a isso, por mais que a gente ache que foi um pouco frustrante, né? Mas foram aprovados 29 documentos. É, os afrodescendentes, os povos originários citados pela primeira vez e considerados pela primeira vez. Então, acho importante a gente também levar isso em consideração. O roadmap, né? Que é o mapa do caminho que o Brasil propôs para a gente começar um processo de adaptação para sair um pouco dos combustíveis fósseis, apesar dele não ter sido citado nos documentos, mas iniciou de forma corajosa pela primeira vez esse debate, que a gente sabe que não é fácil, né? Com isso, vai acontecer um outro evento paralelo na Colômbia o ano que vem, só para tratar sobre esse processo de transição. Então já deu resultado. Então acho que a gente precisa olhar para isso e mais do que nunca, assim, sabe, professor, a coragem que o Brasil teve de trazer um evento para o meio da Amazônia, né, para a cidade de Belém. A gente sabe que dos desafios que a gente tem, né, no norte do nosso país, mas a importância das pessoas terem vivenciado, terem cheirado, terem experimentado a gastronomia, terem visto os povos originários ali, em todos os cantos, sabe? Defendendo, mostrando, com uma sabedoria. Eu tive a oportunidade de escutar algumas lideranças indígenas lá, que você fala, meu Deus do céu, é isso, é sobre isso, sabe? Então, assim, eu voltei nutrida, energizada, feliz e com muita esperança. Porque ao mesmo tempo que lá você tem uma noção real, mais ainda, dos perigos que a gente está vivenciando, né, dos próximos anos aí, a gravidade da nossa situação como planeta, eu voltei com esperança, daquela força, sabe? Da gente realmente ter coragem de se reconectar com essa ancestralidade, porque a sabedoria tá ali, a gente precisa olhar para isso e realmente ter coragem da gente imaginar, como diz o Ailton Krenak, de reflorestar o nosso imaginário, né? Então, sim, eu voltei muito feliz. Ô, Fernanda, e eu vou lhe confessar que conversar com você nesses minutos me reenergizou também. Ai, Eu, eu gostei muito de lhe ouvir. Eu vou visitar você aí por favor. na Praia do Forte. Eu acho que nós vamos conversar.
Eu frequento ali Itacimirim, e acho que a gente pode expandir, a gente pode fazer essa conexão. Aí eu acho que o que nós estamos fazendo aqui não é só um podcast, é uma conexão, e eu tenho a impressão que a gente vai conectar com outras pessoas. E eu queria lhe agradecer muito por isso. Eu termino a minha tarde esperançoso, mais esperançoso Ai, de que nós possamos fazer alguma coisa que possa evitar o caos, né, que Siddhartha Ribeiro escreveu no seu livro, né, famoso Sonho Manifesto. Ele diz: olha, o caos já se instalou, né, mas há esperança de que nós possamos ainda modificar o caminho, e eu acho que você nos traz essa esperança de modo muito claro, muito bonito, muito honesto, né, eu acho, na sua fala. E eu acho que nós vamos trabalhar juntos, quem sabe. Então, eu queria lhe ai. agradecer por esse tempo que você me deu aqui da sua vida e agradecer enormemente essa esperança que você nos traz. Obrigadíssimo. Ai, professor, eu que agradeço mais uma vez pelo seu tempo também. Um prazer estar aqui falando com o senhor. E eu tenho certeza que foi muito mais do que uma conversa, foi realmente uma conexão e foi só o início de uma conexão. Eu acho que a gente tem muitas trocas aí. Vamos sim. Vem aqui para Itacimirim, a gente se encontra ali com Cláudia, com as meninas, e eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas aí, um caminho longo pela frente. Com certeza. Então, se você gostou dessa conversa, você comunique aos seus amigos, você compartilhe, dê um like, essas coisas que a eletrônica, que a comunicação moderna nos exige. Inscreva-se no canal Conversando com Nery e nós veremos na próxima semana uma outra conversa. Obrigado, até a próxima.